Olá, pessoal. Para quem está assistindo aí gravado, a gente está esperando um pouquinho. Oi, Bárbara, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho aqui para o pessoal chegar. Nossa, tá muito calor. De onde você é, Bá? Oi, Tati. Já te chamo, tá? Só vou esperar um pouquinho o pessoal chegar aqui. Rodrigo. Só vou esperar um pouquinho, tá, Tati? Ver se entra mais alguém aqui. Aí a gente já começa. Como as lives ficam gravadas, eu sempre gosto de deixar avisado pro pessoal, né? Então, hoje o assunto vai ser sobre documentação pedagógica. Eu até vou tentar já deixar fixado o tema aqui. Nos comentários. Oi, Lu. Pronto. Vou tentar deixar o comentário fixado aqui. Pronto. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre documentação pedagógica. Confesso que até bem pouco tempo esse era um tema, para mim, muito só das conversas, dos PEAs. Não era um assunto que eu dominava muito, que eu tinha conhecimento, ou lia bastante sobre. E aí, recentemente eu comecei a ler um pouco mais. Li um livro do Cristiano Alcântara que chama Coordenação Pedagógica da Infância ou na Infância, uma coisa assim. E tem muita coisa legal, ele foca bastante no diário de bordo, mas acaba ampliando, né, as discussões para documentação pedagógica de uma maneira geral, pensando aí, né, sobre a importância dos registros na vida docente, como uma ferramenta de registro, de memória, de interlocução entre os pares, com a coordenação entre os professores, enfim. A gente considera aí os registros, as várias formas de registro, né? A documentação pedagógica ela é muito ampla, mas a Tati vai explicar um pouco melhor isso pra gente, ela entende um pouco mais. E antes de eu chamar, vou só deixar uns recadinhos. Na próxima semana a gente vai estar aqui com a Mônica Pimentel, que é educadora, escritora, tem vários livros infantis. E aí ela vai trazer o mais novo lançamento dela, que é o Nuru. Na outra semana, a gente possivelmente vai conversar com a Tati, mas não a Tati do Na Infância, a Tati do Pretinho Educadora, para falar para vocês do nosso livro, que já está aí na editora com as ilustrações prontas. Agora tá só na fase final mesmo, de ir para impressão, de ir para gráfica, de ajustar os detalhes. Então, logo a gente tem novidades aí para vocês do nosso livro, o Super Black, o Poder da Representatividade. E para encerrar fevereiro, na sexta-feira, dia 26 de fevereiro, a gente vai ter aqui a Magda Pulse, não sei se todos conhecem. Ela é musicista e ela é muito engajada nas questões indígenas, ela traz muitas reflexões, amplia o nosso olhar sobre a questão musical indígena. Tem muita coisa legal para trazer pra gente. Eu tenho um livro dela também, bem bacana. E é isso, para fevereiro nossas semanas já estão fechadas. Helenita, vou chamar aqui a Tati. Oi, Pati, Paola, Alessandra, vou chamar aqui a Tati. Olá, tudo bem e Nossos olhos você? parecidos, né? Tudo bem. Então tá Como bom. você tá? Tô bem também, graças a Deus. Tá dando para me Obrigada ver, por para ter me aceito. ouvir? Sim, você também tá conseguindo me ver e me ouvir? Sim, tô te ouvindo, tô te vendo bem também. Beleza. Então Tati, tá primeiro quero ótimo. agradecer por Oi. você ter aceito essa conversa, para você trazer um pouquinho mais aí do seu conhecimento para a gente a respeito da documentação pedagógica, né? O que é a documentação pedagógica, né? Às vezes a gente acaba É, confundindo alguns termos
e aí você ajuda a gente a esclarecer, e aí quem sabe dar umas dicas de registros, de como fazer a sua documentação pedagógica. Você conduz o papo da melhor forma, de como você acha mais pertinente, enfim, como você domina mais. A intenção é ser uma coisa bem leve. Então se apresenta, fica à vontade e bora falar de documentação. Obrigada, Renata, pelo convite. Confesso que eu fiquei feliz, né? E que bom que deu certo aí, né, a nossa agenda. Você falou que eu entendo muito de documentação pedagógica. Vamos dizer que eu também estou bastante curiosa sobre o assunto, né? Estudo bastante sobre o assunto, mas é claro que é um assunto muito amplo, né? Como você mesma disse, é um assunto muito amplo. Exige até um pouco de cuidado para a gente falar também da documentação pedagógica, né? Porque a gente sabe que nem tudo é documentação pedagógica, então a gente tem que prestar muita atenção também para não cometer esses equívocos, mas dentro do que eu posso oferecer, eu estou disponível aí para tirar as dúvidas, para dar aí um pouco, né, compartilhar um pouco do que eu tenho estudado com as pessoas que estão nos ouvindo hoje à noite. Para quem não me conhece, eu sou Tatiana Alves, eu sou professora de educação infantil, trabalho aqui na Rede Municipal de São Paulo, sou professora há mais de 16 anos, mas aqui na rede eu estou um pouco mais de 7 anos. Já trabalhei também com ensino fundamental, já trabalhei em SEI conveniado, já trabalhei em escola particular, já trabalhei tudo quanto é lugar que vocês imaginam, viu, gente? Atualmente você é aqui, de qual área? EMEI, SEI, EMEF? Qual que você está eu atualmente? sou professora de SEI, trabalho em SEI, sou da Drepirituba, e trabalho com berçário, né? Atualmente é minha turma, mas já estou há mais ou menos uns 3 anos em berçário. Um berçário 2, que a gente fala, né? Que eles são um pouquinho maiores do que o B1, que a gente, né? Que são os menores, são os mais bebezinhos. Por volta Então, de já um estou ano mais ou e menos uns pouco, 3 né? anos. 1 ano e meio, aí eles vão completando 2 anos, né? Aí depois no ano seguinte eles já vão para o minigrupo, e é uma diferença gritante, né? A gente vê como eles mudam, como eles crescem, né? Assim, de um ano para outro é muito legal assim, a gente fazer esse acompanhamento dos bebês, das crianças. É isso, gente. Então, eu tenho também meu Instagram, né? Vocês provavelmente devem conhecer. Quem não conhece é o Na Infância. É um Instagram que eu compartilho, dou várias dicas, vamos dizer assim. Eu gosto muito dessa palavra dica, né? Porque fica uma coisa meia superficial, né? Gosto de compartilhar algumas orientações, alguns estudos que eu faço também, né? E eu foco bastante nos registros, né? É o meu tema principal, vamos dizer assim, no meu Instagram. Mas eu falo de tudo um pouco também, né? Eu vou para outros assuntos também, eu caminho em outros assuntos, mas o meu carro-chefe, vamos dizer assim, lá no meu Instagram, são registros pedagógicos. É o que me, vamos dizer assim, brilha os olhos para falar, né? Porque dentro da educação a gente tem vários caminhos também que a gente pode percorrer, né? E é legal também a gente se especializar também, falar sobre algo, né? Sobre um determinado assunto, porque também a gente acaba vendo tudo e acaba não vendo nada, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Verdade. A gente tenta saber um pouco de tudo e tem que saber um pouco de tudo, mas para focar mesmo tem que ser em alguma coisa. E por isso que eu escolhi você para falar da documentação, porque eu vejo que você põe vários posts lá bem legais sobre o assunto. Tá ótimo. Bom, aí eu deixo com você o que você quer saber, o que o pessoal quer perguntar, se alguém perguntou alguma coisa aí para você nas caixinhas de perguntas, ou se você quiser que eu comece aí de um modo geral, enfim, estou à sua disposição. O que eu pensei a princípio era de você explanar um pouquinho pra gente, assim, né? Essa coisa da documentação pedagógica. Eu pensei de ser um bate-papo mesmo, porque eu tenho algumas dúvidas, como eu disse, é algo que eu estou começando a estudar um pouco mais, mas o que eu entendi, assim, né? Eu queria, não sei se você domina esse assunto, mas eu entendo que a documentação pedagógica em si, ela veio muito forte depois de Loris Malaguzzi, Reggio Emília, lá na época do pós-guerra, quando ele, junto com as famílias, criou as escolas, né? Para quem não está muito situado. E aí, Loris Malaguzzi era um pedagogo, né? E ele, junto com as famílias, criou um ambiente escolar para atender, né, as crianças desse pós-guerra. E aí,
era, digamos, até um pouco revolucionário para a época, assim, né? Porque tinha um olhar tão delicado para as crianças e para a infância, né? E o que eu entendo é que essa coisa muito forte da documentação pedagógica veio vindo desses estudos de lá de Reggio Emília. Não sei se eu estou certa, eu queria que você me ajudasse nisso. Basicamente é isso mesmo que você falou, né? Loris Malaguzzi, ele introduziu, na verdade, essa questão do registro, né? Na verdade, assim, eu acho que nem era pensado como documentação pedagógica, né? Na verdade, a intenção era fazer registros e ser compartilhado esses registros entre o grupo, né? E, na verdade, esse foi um princípio aí que ele teve, e a partir daí começou a surgir aí o que a gente chama hoje de documentação pedagógica. Então, basicamente é isso, lógico, bem de forma superficial, né? Eu estou explicando, tá? Até aconselho quem quiser ler mais, se aprofundar mais, porque vale muito a pena estudar sobre a origem de Reggio, né? Como tudo começou lá atrás. Então, basicamente é isso, né? Então, surgiu praticamente aí, mas existem também outros lugares aí também que a gente pode ver essa questão da documentação pedagógica. Isso não é exclusivamente de Reggio, né? Tem outros lugares também que essa questão da documentação pedagógica também é vista, mas é claro que Reggio Emília para nós é uma referência, né? Porque tem aí em vários documentos, né, que se baseiam aí nos princípios de Reggio, né? Como a BNCC, como o currículo da cidade, né? Então são coisas aí que nos dão base. Mas basicamente é isso, né? Então surgiu lá com Loris Malaguzzi essa questão do registro, dele pedir para que as professoras fizessem esses registros e compartilhassem entre elas. Então, a partir daí, veio essa ideia da documentação pedagógica, que, né, vamos dizer assim, né, se constituiu aí em 3 princípios, né? Que a gente pode saber aí que a documentação pedagógica, que a primeira delas é a política. Então, quando houve lá esse pós-guerra, lá em Reggio, né, na Itália, né, na verdade na Europa, né, porque veio aí de uma Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe que devastou a Europa. O princípio, né, nas cidades italianas ali, eles diziam que eles não queriam mais que a reconstrução daquela cidade se pautasse para que Auschwitz não se repetisse, né? E para quem não sabe, Auschwitz foi um dos maiores campos de concentração que teve lá na Segunda Guerra Mundial, que matou mais de 1 milhão de judeus, ciganos, enfim, né? Então, essa construção, né, se a gente for pensar, ela é pautada numa questão política, né? Mas não política no sentido que a gente está acostumado, né? Essas discussões aí que a gente vê na televisão e tudo mais. Mas é uma questão política de envolver comunidade, de envolver a família, de envolver os gestores, a escola de um modo geral. Então, a documentação pedagógica, ela é muito forte nesse sentido, nessa questão de criar mesmo diálogo entre escola, família, né? Enfim, contribuir mesmo com uma sociedade que a gente quer construir. Então, basicamente, é isso, né? Essa questão política. A segunda coisa seria ir pensando no acompanhamento das crianças, né? Que aí a gente envolve as produções das crianças, as suas interações, né? Então, também é algo para que seja refletido nesse sentido aí, né? Então, quando a gente fala aí de documentação pedagógica, algumas pessoas elas só focam muitas vezes ou acham que é só atividades das crianças, né? Que é só expor ali foto de forma aleatória, que é só colocar desenhos ali, enfim, acha que é só isso, né? E a gente sabe que não é, né? Você mostrar mesmo essas interações que as crianças elas desenvolvem, ali, as suas investigações, né? Acompanhar o curso, né? Exatamente, é um acompanhamento de percurso. Na verdade, eu diria que até uma construção de narrativa, né? Porque o registro, ele vem para isso, né? Ele é uma construção, ele é uma narrativa. Ele é uma narrativa do professor, ele é como se fosse contar uma história, né? Tem que ter começo, meio e fim, vamos dizer assim. Então, eu vejo muito por esse lado. E, por último, vem também com a ideia de construir um material pedagógico, né? Que aí isso seria aí todo um processo aí, né, reflexivo, né? Um processo aí do professor, um processo criativo que a gente desenvolve também
ao longo aí do tempo, né, de tudo aí que a gente recolhe aí de material para essa documentação. Então, basicamente, ela é pautada aí nesses 3 princípios, para a gente começar a entender o que é uma documentação pedagógica. Então, Isso que você está falando, como eu disse, eu tô lembrando... ela vai muito além... Pode falar. Desculpa te interromper. Eu estou lembrando muito do livro da Maria Alice, com tudo isso que você está falando, porque vem muito de encontro com o livro dela, Prática Docente, que eu sei que você também tem, Sim. enfim, né? Então, para quem fica a dica, depois eu ponho aqui a foto, esse livro fala bastante dessa questão toda. Eu sou bastante fã da Maria Alice Proença, né? Então, e toda a formação, tudo que eu faço, live, eu sempre indico o livro dela. Eu falei, gente, daqui a pouco o povo vai pensar que eu só tenho um livro aqui na minha casa, né? Que é só esse dela. Mas é porque é um livro tão completo, né? Que diz tanto, né? Que nos ajuda em vários aspectos do trabalho pedagógico, principalmente em relação aos registros, porque você encontra tudo ali. Você quer falar de portfólio, você acha ali, você quer entender um pouco de projeto, você acha no livro dela. Você quer entender de registro, você acha no livro dela. Enfim, então, para mim é um livro bem completo. Sim, verdade. Você estava falando e eu te interrompi, desculpa, quando eu fui falar do livro dela. Então basicamente é isso. Então, para a gente começar a entender a documentação pedagógica, a gente tem que entender aí que se falta nisso, né? E aí é lógico que é acompanhado de bons registros, né? E a gente sabe que uma coisa que eu gosto sempre de falar é que nem todo registro vai se tornar documentação pedagógica, né? Então a gente tem que pensar também por esse lado que às vezes a gente produz muito registro e às vezes a gente nem sabe, o professor nem sabe o que fazer com todo aquilo de material. Por isso também que é importante a gente estudar também um pouco e fazer também um pouco essa questão da curadoria, né? Que é você entender mesmo, você fazer essa seleção do que você quer mostrar. Então, outra coisa também importante, né, na questão da documentação também, é você saber o que você quer apresentar, o que você quer conversar com aquela pessoa, né? Que é como se você estivesse fazendo uma conversa mesmo, através ali de tudo que você está expondo. Então, você, para isso também, precisa ter um pensamento muito crítico, reflexivo do professor, também para não colocar qualquer coisa, ou não colocar coisas aleatórias, porque às vezes você vai ver as coisas, né, as informações, elas não se conversam, né, aquela narrativa ali, ela não traz uma história ali, é como se você pegasse vários fragmentos de histórias diferentes e juntasse tudo ali num lugar só, então fica muito sem sentido. Então, essa questão da curadoria, né, de você selecionar, também é muito importante. Eu gosto sempre de falar que é igual você ir numa exposição. Quando a gente vai numa exposição, a gente sabe que ali houve todo um trabalho, né, de curadoria, do que vai ser exposto, das obras, né? Então, aquilo foi muito bem pensado, foi muito bem detalhado, não foi colocado ali de qualquer jeito. Então, da mesma forma, a gente tem que trazer isso também para os nossos registros, né? Porque o professor, se a gente for pensar, Renata, a gente produz muito registro, né? A gente produz registro para tudo. Agora que é começo de ano, então, nem se fala, né? Agora a gente começa a fazer as cartas de intenções, aí vem os diários de bordo, e aí vem os projetos, e aí vem, enfim, vem tudo. Então, a gente produz muito material, a gente faz isso muito, às vezes de forma obrigatória, né? Porque às vezes isso nos é cobrado, e muitas vezes não. Ali tem professor que realmente gosta, né, de fazer tudo aquilo. Então, a gente precisa saber o que a gente vai fazer com isso a partir de agora. Então, tudo isso tem que estar muito bem claro também para o professor na questão dos registros pedagógicos. Então, uma coisa também que eu gosto também de falar é que esse despertar para o registro, ele é muito pessoal, sabe? É algo que tem que partir do professor. Não adianta, não dá para ser uma coisa impositiva. Eu estava lendo hoje no livro da Luciana Osteto, que para mim também é uma referência de registro pedagógico, e ela fala que quando ela começou com a formação de professores, ela começou a falar, né, da questão do registro, mas como uma sugestão. Então, ela até grifou, né, ela até
fala bem isso. Ela falou, olha, era uma sugestão. Por quê? Porque antes não era, né? Isso, a gente está falando lá da década, sei lá, de 80, 90, né? Então, era uma sugestão. Depois que o registro ele passou a ser visto mesmo como algo que faz parte do trabalho ali, do dia a dia do professor. E aí, sim, ela introduziu nas formações, na faculdade, né? Então, é algo que a gente também tem que querer, né? Então, não adianta. Por isso que, para muitos professores, a questão do registro é uma coisa muito pesada. Ainda é visto uma coisa como burocrática, como algo que, ai meu Deus, lá vai eu de novo, ai, de novo ter que fazer isso, né? Ai, para que tanta coisa? Então a gente sabe, né, que realmente às vezes é muita coisa mesmo, né? Mas aí que vai vir a diferença, né? Você vai fazer isso como uma forma de só cumprir mais uma tarefa, e aí o registro ele perde totalmente o sentido. Ou você vai fazer como algo que faz parte do seu trabalho e que vai evidenciar ali o desenvolvimento, todo o acompanhamento que você faz da criança e também do seu percurso pedagógico. Porque o registro ele também tem que servir para isso. Se ele não te serve como reflexão, sim, ele perde totalmente o sentido. Tem que fazer tem significado, né? Exatamente. Isso que a gente tá conversando, né? Sobre a questão de ser impositivo. E eu penso muito que, assim, eu considero, né? Não sei exatamente o seu ponto de vista, porque a gente está conversando pela primeira vez hoje sobre isso, mas eu considero Sim. que a documentação pedagógica, os registros que compõem a documentação pedagógica, eles são essenciais por tudo isso que você está falando. Para acompanhar o percurso da turma, para acompanhar o percurso individual de cada criança, para acompanhar o percurso do professor, para o professor refletir sobre a prática dele, para ele encontrar novas possibilidades, novos caminhos. A gente sabe da importância, né? Por outro lado, a gente sabe que tem isso, um pouco dessa resistência, né, em fazer esse registro, por N questões. Seja porque não tem habilidade para escrita, seja por insegurança para escrever, seja porque não sabe o que tem que escrever, seja porque não tem tempo, porque é corrido. Mas eu acho importante manter essa pauta sempre em debate, porque o registro ele é muito importante. E aí você tocou num ponto sobre ser impositivo, né? E aí eu estava fazendo várias leituras de autores diferentes e eu percebi que isso, como tudo, né, vai muito do perfil da pessoa, né? A gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, que existe a teoria, mas também existe a minha prática. E aí o que acontece? A gente mescla a teoria com o meu jeito de ser, com o meu jeito de lecionar, e eu crio o meu próprio jeito de fazer, a minha própria metodologia, né? E a gente sabe que isso acontece na nossa sala de aula, mas também com as outras pessoas que publicam livros, que fazem pesquisas. E o que eu percebi é que, às vezes, a forma como é conduzido isso para o grupo de professores pode trazer o grupo para abraçar a ideia dos registros de uma forma mais leve ou tornar mesmo aí uma briga, né? E até ponderando algumas leituras que eu fiz para ficar um pouco mais claro, eu acho que tudo vai da postura mesmo da pessoa, das crenças dela, de como ela acredita que o trabalho tem que ser realizado. Mas eu acho que o essencial, né, é você, como eu acabei de falar, fazer essa mescla entre o que você considera essencial para o trabalho e o que os professores consideram. Eu acho que é preciso uma primeira abordagem um pouco mais sensível, um pouco mais de escuta, que a gente fala tanto da escuta da criança. Vamos ouvir o grupo de professores. Eu penso que tem coisas que têm que ser feitas, então alguns registros são fundamentais e têm que acontecer. Mas como a gente pode fazer isso? O que vocês sugerem para que fique de um modo que contemple a minha necessidade enquanto coordenador de ter um registro, enquanto escola de ter essa historização, de ter essa documentação, e você enquanto professor para ter o seu registro pessoal e a sua fonte de avaliação de estudo, né? Então eu acho que isso é muito importante, né? A forma como é feita essa abordagem para o grupo de professores pode conduzir para caminhos totalmente diferentes. Eu acredito muito nisso também. Eu acho que aquela famosa frase, né, a primeira impressão é a que fica, né? E muitas vezes é isso mesmo, né? Vai muito também da condução do coordenador, né? O coordenador ele tem um papel assim
é muito importante nessa questão do registro pedagógico também. Não é só do professor, não é só responsabilidade do professor, né? Porque muitas vezes isso acaba caindo só no nosso colo como professor. Exatamente. Mas o coordenador, ele tem, assim, um papel, um dos, né, um dos mais, assim, também importantes nisso tudo, porque a gente sabe que a condução de um bom coordenador vai fazer também com que o grupo também queira ser mais participativo, né, de certa forma ali, queira fazer parte de tudo aquilo, né? Então, simplesmente falar, olha, tem que fazer e pronto, e acabou, porque, olha, é uma normativa, ou, olha, é um decreto, e tem que fazer e ponto. Sim, a gente sabe que se existe a normativa, a gente tem que fazer, mas essa abordagem também, ela tem que ser também feita com muito cuidado, né? Porque a gente sabe que tem muitos professores que eles são resistentes a isso. Tudo que é novo, tudo que gera mudança, eu acredito muito que isso acaba impactando, né, as pessoas, né? Então, eu gosto de uma frase que diz assim, que toda mudança gera conflito, né? Seja conflito interno ou externo, ou os dois, né? Então, tudo aquilo que vai trazer mudanças, a princípio a gente sabe que vai causar uma certa resistência, por quê? Porque tem professor que também está acostumado a trabalhar ali do mesmo jeito há 20, 30 anos e esquece que as crianças de 20, 30 anos atrás já não são mais as mesmas, né? Que muitas concepções já mudaram em relação a isso, à infância, que esse olhar, né, impositivo também do professor de cima para baixo, isso também precisa mudar, principalmente quem trabalha com educação infantil, e isso de um modo geral, tá? Não é só quem trabalha com educação infantil, mas é a minha prática, né? Então, é a minha praia, que é o que eu estou falando. Mas de um modo geral, né? Então, essa abordagem também do coordenador, ela também tem que ser também muito cuidadosa, muito bem feita. É claro que a gente sabe que ele não vai conseguir ali convencer o grupo todo, porque tem professor que a gente sabe que é resistente, e é como eu também gosto de dizer, que é algo que também tem que partir de nós, é de dentro para fora. Para alguns pode ser mais rápido, para outros pode demorar mais, e a gente sabe que tem alguns que não vão mudar nunca, né? É aquele modelo e pronto, acabou, infelizmente, né? E uma pena que muitos professores não despertem esse olhar a tempo. Mas isso tem que ser assim, visto também com muito cuidado mesmo pelo coordenador. Você falou da questão da escuta também, que é uma coisa importante também dentro do registro. E também é importante também essa escuta do coordenador para com o grupo, ouvir o grupo também, ouvir as suas dificuldades, sentar com esse professor muitas vezes, porque tem professor que tem dificuldade sim de se expressar, de escrever, de colocar as suas ideias no papel, porque às vezes a sua formação foi defasada, porque a gente sabe que a faculdade ela não nos forma para isso, né? Nós somos muito defasados nesse sentido, a faculdade muitas vezes falta mais em outras questões conteudistas e metodológicas, né? E deixa um pouco a desejar essa parte. Por exemplo, eu não lembro, posso estar enganada, mas eu não lembro de ter visto nada em relação a isso. Quando eu fiz pedagogia, ou quando eu fiz história, eu não lembro de nada disso, né? Então, a gente sabe que isso também é algo que a gente precisa também ter atenção. Então, esse coordenador, ele também precisa trazer junto esse professor para perto dele. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente vê que acaba aí havendo esse afastamento aí por essa abordagem, né? E essa questão da escuta também dentro do registro, ela é muito importante. Hoje eu estava vendo um vídeo de um psicanalista, né? Ele estava falando da escuta pelo lado da psicanálise, né? E ele fala que a gente precisa mesmo ter essa escuta como algo de igual, né? E que a gente pode escutar no silêncio, é possível escutar no silêncio. Mas, infelizmente, culturalmente, nós não somos assim. A gente não gosta de ouvir. A gente gosta muito mais de falar do que de ouvir, né? Então, para a gente trazer isso para dentro do nosso contexto aí, do nosso trabalho, quando a gente fala de escutar as crianças, isso é muito importante nesse sentido, e isso também exige uma lapidação, né, de nós mesmos.
Então a gente precisa também, e eu gosto muito também de pensar que muito, embora algumas pessoas falem assim, ah não, a questão da escuta dentro da escola, com as crianças, é totalmente diferente né, da sua casa, por exemplo. Eu já acho que não. Eu já acho que, culturalmente, como eu disse, nós não gostamos de ouvir, nós gostamos muito mais de falar. E se a gente não para ouvir, muitas vezes, as pessoas que moram dentro da nossa casa, a nossa família, o nosso esposo, por exemplo, a gente que é mulher, a gente gosta sempre de ter razão, né? Os nossos filhos, se a gente não para ouvir essas pessoas, você acha de verdade que a gente tem capacidade de ouvir as nossas crianças dentro da sala? Eu acho que é muito importante a gente pensar nesse sentido, porque nós somos reflexo, né, no nosso trabalho. Então, essa questão da escuta é algo que a gente precisa exercitar. É um exercício, assim como o registro. O registro também é um exercício. A gente precisa exercitar diariamente. Ninguém tem varinha mágica, ninguém tem vara de condão para, né, falar assim, pronto, agora eu sei tudo de registro pedagógico, agora eu sei tudo de documentação. Não, isso é dia após dia, é todos os dias, é um exercício constante, que a gente vai errar, a gente vai acertar. Pode falar, desculpa. É que eu me empolgo, viu? Você me corta, que eu me empolgo. Não, eu falei, é só na prática mesmo que a gente consegue, né, fazer tudo isso. É só na prática, no dia a dia. Isso que você falou da escuta é muito importante, porque a própria escuta em si, além da importância dela, né, no trato com as crianças, ela também norteia muito os registros. Porque quando você faz a escuta da sua criança, é uma escuta ativa, que é o que a gente fala, né, que vai além do audível, que não é o escutar do conversar com a criança, é o escutar de observar, de perceber, de sentir o que está agradando. Poxa, essa atividade não foi bacana, ou eu vou precisar repetir, ou eu vou precisar adaptar. Então, essa escuta impacta no seu registro também, porque isso vai constar lá, né? Olha, observando a turma, percebi que tais tipos de vivências não trazem, né, enfim, ou tal tipo de vivência agrada muito mais o grupo, então vou propor... E aí, nisso, você vai, a partir desse registro, norteando o seu trabalho, lendo, relendo, pensando novas possibilidades, elaborando novas estratégias. Então, eu acho que a escuta e o registro, elas estão muito ligadas nesse processo, porque uma coisa depende da outra para acontecer, assim, né? E só para eu passar a fala de novo para você, muitas pessoas às vezes têm essa dúvida, como eu também tenho, e eu queria ver se você consegue ajudar em relação a isso. A gente sabe que nem todo registro vira uma documentação pedagógica. Mas quando a gente fala em documentação pedagógica, né, a gente tem alguns registros que compõem essa documentação. Dentre eles, quais você citaria assim, como mais importante? Eu acredito que o diário de bordo seja um deles, mas quais documentos a gente costuma dizer, olha, esses documentos compõem uma documentação? Porque às vezes, quando a gente está conversando, as pessoas falam, tá, registro não é o mesmo que documentação pedagógica, mas o que é a documentação pedagógica? O que compõe essa documentação, né? E eu queria ver se você consegue trazer essa ajuda para a gente. Na verdade, existem vários registros aí, né, que a gente pode falar, né, que compõem aí essa documentação. A gente pode falar aí do portfólio, por exemplo, que vai evidenciar ali todo um percurso, todo um trabalho que foi feito, por exemplo, que foi percorrido pelo grupo, né, por exemplo, através de um projeto que foi desenvolvido, né, por exemplo, a questão também do planejamento também, eu acho que o planejamento também ele é muito importante a gente pensar aí dentro disso tudo, porque na verdade é ele que vai nortear aí tudo que a gente faz. Sem planejamento a gente não faz portfólio, a gente não faz projeto, a gente não faz diário de bordo, a gente não faz nada, não faz carta de intenção, né? Então, o planejamento eu acho que, para mim, eu acho que ele é como se fosse a espinha dorsal, sabe? Eu acho que ele é muito importante dentro disso tudo aí. Para tudo a gente precisa de planejamento. Na verdade, na vida a gente precisa de planejamento, né? A gente não consegue fazer nada sem planejamento. Então, dentro do contexto aí do nosso trabalho, a gente tem que pensar aí como
é uma coisa muito importante aí no nosso dia a dia, a gente fazer um bom planejamento, a gente desenvolver aí um bom planejamento para que a gente consiga desenvolver também bons registros, né? E pensar no planejamento do planejamento, né? Eu até comentei isso com as meninas do meu grupo de estudos. Eu falei, gente, vocês sabiam que planejamento precisa de planejamento? Né? E a gente às vezes não para muito para pensar também por esse lado. Mas eu acho que a gente tem que se pautar, sim, num bom planejamento para que a gente possa desenvolver todo e qualquer aí documento, qualquer registro que a gente vai fazer, Nata. Então, se eu pudesse dar uma dica, vamos dizer assim, aperfeiçoe o planejamento de vocês, mas sejam autores do planejamento de vocês, né? Busquem ser donos do planejamento de vocês, protagonistas junto com as crianças também. É importante também falar que o planejamento ele não é só do professor, ele também ele dá luz aí, dá luz a todo o trabalho também, né, que você vai fazer com as crianças. Você comunica através do seu planejamento todas as suas intenções pedagógicas, todo o caminho que o grupo vai percorrer com você. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nesse sentido também, né? Eu pego, às vezes, até no pé lá do pessoal lá que me segue, né? Da questão muito das atividades prontas, né? Dessa coisa da gente procurar modelos... A gente procurar modelos prontos por aí. Por que é errado, né? Ao meu ver, ao meu olhar, a gente pegar esses modelos que estão aí à disposição na internet, por exemplo. Porque aquilo não foi você que criou, não foi você que fez, não é o seu olhar, não é a sua realidade, não é a realidade do seu grupo, das suas crianças. Não dizem nada, não diz respeito a nada do que você faça. Então, se a gente pensa que o registro ele precisa percorrer um caminho de autoria, de protagonismo, não faz sentido eu pegar um planejamento pronto e copiar e colar da internet. Não faz eu imprimir 500 folhinhas ali de coelhinho da Páscoa e dar para minha criança pintar. Então, não faz sentido essas coisas, né? A gente sabe que as crianças elas têm que ser construtoras também dos seus próprios registros. E outra coisa também que é importante a gente falar, que o registro ele não é só do professor. As crianças também são produtoras de registros, né? De registros através dos desenhos, né? Através aí das suas construções, né? Não pensando só na parte, né, de escrita ali, né, mas também das suas produções ali artísticas, né, das suas esculturas. Então, tudo isso é forma de você comunicar também um trabalho. Não focar também só no registro escrito, que é importante, sim, mas a gente também tem que levar em consideração também essas outras produções que também compõem aí toda essa documentação pedagógica aí, se assim a gente pode dizer, né? Eu acho que basicamente é isso, Renata. Não sei se eu fui clara aí. Foi muito. E é o que você falou, eu concordo muito com isso. Não basta o registro pelo registro. Registrar só para dizer que está registrado. Tem que ter sentido, né? E uma coisa que eu acho muito importante deixar claro para as pessoas, que eu, pelo menos, eu estou partilhando uma dificuldade que era minha e que aos poucos eu venho conseguindo compreender um pouco melhor. Às vezes, até por isso que você falou, né? A gente está tão acostumado a pegar modelos prontos que quando a gente precisa fazer algo que não requer um modelo pronto, a gente se perde, a gente não sabe por onde começar. Que é o caso, por exemplo, dos registros do diário de bordo, ou seja lá de outra documentação que você queira fazer os registros. E o diário de bordo é isso, por exemplo, né? O diário de bordo o que é? É você registrar o percurso que você está trilhando com as suas crianças, mas não tem uma fórmula exata de como escrever, de quantas páginas, de quantas linhas, como começar. É o seu registro, é o seu olhar sobre os seus acontecimentos junto com as crianças. Então, como você falou, né, uma dica seria isso, assim, se olhe, se enxergue, né, pare no final do seu dia. A gente sabe que às vezes na sala a gente não consegue fazer esses registros de uma forma compenetrada e concentrada, porque muitos de nós fazemos enquanto as crianças estão no momento do descanso. Mas não é porque elas estão ali descansando e dormindo que a gente pode simplesmente deixá-las, né, ali. Tem aqueles que não querem dormir, então você tem que dar atenção.
Mas eu acho que comece aos poucos, nem que você, uma vez na semana, sente num momento que você tenha mais, sei lá, na hora atividade, pra gente que é da prefeitura, que tem hora atividade. Senta, pensa, o que foi mais marcante essa semana, o que deu certo, o que as crianças me chamaram a atenção, e vai escrevendo, né? Do seu coração, da sua mente, do que você sentiu. Não é isso. A primeira coisa que eu acho que se eu pudesse dar uma sugestão de como fazer é isso. Livre, sem se preocupar com modelo, sem se preocupar com caminhos. Siga o seu percurso, os seus entendimentos sobre o que você fez. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E outra coisa que a gente está falando sobre as teorias, né? A gente estava falando sobre... A gente tem a teoria, a gente tem a nossa realidade na sala de aula que forma a nossa própria teoria, a nossa própria metodologia. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo. Não queiram, né, assim, pegar um livro, vou ler sobre registro. E aí eu vou fazer exatamente como está escrito aqui. Não, né? Eu acho que a Maria Alice fala muito isso no livro dela. Sobre a importância da formação, sobre a importância dos encontros coletivos, da formação em rede. Então, aquele momento de discussão em pé e aquele momento de trocas entre os professores, seja no momento oficial de reunião pedagógica, seja naquele café que você foi tomar e está batendo um papo com seu amigo, tudo isso é formação. Você está passando para o outro está passando para você. Então, eu acho que é esse compilado de situações e de vivências que vão... né, fazendo com que a gente consiga ampliar os nossos olhares, melhorar o nosso fazer e, consequentemente, melhorar os nossos registros, né? Eu acho que não adianta a gente pensar que é um bicho de 7 cabeças, vamos por partes, assusta mesmo, mas o importante é a gente encontrar o nosso jeito de fazer, né? Na verdade eu tenho um lema, né, para mim, que eu sempre falo lá, né, para as pessoas que me seguem, gente, comece. Não importa, a gente vai errar, vai bater muita cabeça, né? Vai fazer muita... Né? Não vai ser perfeito, nunca, gente. Não, tira isso da cabeça, que o registro tem que ser perfeito, né? Não meça a sua régua com a régua do outro, não ache que o que o outro faz é melhor do que você, né? Considere aí toda a sua vivência, todo o seu percurso, mas comece, né? E porque às vezes a gente acaba se assustando um pouco com essa questão de documentação pedagógica, com esses nomes, com esses termos, né? Documentação pedagógica, intencionalidade pedagógica, diário de bordo, registros e não sei. E às vezes esses nomes assustam e até acabam afastando um pouco também os professores, né, disso tudo. Então, o conselho que eu sempre dou é, gente, comece, não importa, compre um caderno, comece a narrar ali os seus percursos, as suas angústias, né? Porque o diário de bordo, ele é com essa intenção mesmo, ele é como um diário mesmo. Eu gosto sempre de compará-lo com aquele diário quando a gente era adolescente, por exemplo. Quando a gente era adolescente, o que a gente escrevia nos nossos diários? Todo mundo teve um, né? O que a gente escrevia? Né, a gente compartilhava lá, que hoje a gente brigou com a melhor amiga, e aí você tá paquerando. Então, eram coisas ali que mexiam com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e que muitas vezes a gente não conseguia externalizar para outras pessoas, que a gente não conseguia falar, né? Então, o diário de bordo, ele tem essa mesma proposta para o professor. É um lugar mesmo também para ele externalizar ali, muitas vezes, os seus sentimentos, as coisas que não deram certo. É um lugar ali para ele refletir, para ele dar o próximo passo, porque é um registro onde ele também vai olhar ali e falar, tá bom, hoje não deu certo isso, mas o que eu posso fazer para que isso venha a dar certo? Então, é um lugar mesmo para ele desabafar, né? E aí entra de novo o papel do coordenador. É orientar também esse professor nesse sentido, que o diário de bordo ele vai ser um documento ali que vai ser compartilhado também com o coordenador, para que o coordenador dê as próximas orientações para esse professor, né? E também fazer apontamentos pertinentes para esse professor, para que ele possa ampliar também o seu repertório ali, né? Para que ele possa crescer também e melhorar a sua prática com as suas crianças. Então, isso que você falou da questão da formação, isso é muito importante,
Porque nem todos, infelizmente, nem todos os professores, nem todas as escolas têm momentos formativos. A gente sabe que nem todo mundo tem isso. Às vezes é uma vez lá no começo do ano e uma lá no final. E pronto. Né? Nós somos privilegiados de a gente ter 3 dias na semana, né? Esse momento ali de compartilhar, né? de estudar. Mas a gente sabe que não é uma realidade para todo mundo. Então, o conselho que eu dou é não faça disso também uma desculpa, não use isso como muleta para dizer assim, mas a minha escola não tem, então não dá para eu fazer. Na minha escola não tem momento formativo, então não tem como eu fazer registro, não tem como eu estudar, não tem como eu ler mais sobre esse assunto. Gente, existem N cursos por aí que falam disso, existem grupos de estudos, existem pessoas que ajudam a gente, geram professores disponíveis aí que podem nos ajudar a ampliar também o nosso conhecimento em relação a isso. Então é só a gente buscar, é só a gente correr, é só a gente ir atrás, né? Quando eu quis começar a estudar mais sobre o registro pedagógico, não foi alguém que veio e falou para mim, olha, eu acho que você tem que estudar mais sobre isso. Não, foi simplesmente algo que partiu de mim, que eu falei, olha, eu não quero, né, mais ficar estagnada do jeito que eu estou. Eu preciso ir além disso, eu quero ir além disso. Então, eu preciso buscar alternativas, né? Então, foi aí o momento que eu encontrei de estudar, de procurar pessoas para me ajudar, de ler, de comprar livros, né? E buscar também a sua essência. Isso que você falou também é muito importante, buscar a sua essência dentro do registro. Não copiar um modelo, né? É lógico que a diferença de você se inspirar e de você copiar são diferentes. Sim. Existem inúmeros educadores nos quais a gente se inspira, nos quais são referências para nós. Agora, você copiar aquela pessoa, você querer falar igual aquela pessoa, você querer traduzir... fazer igual, né? Desculpa, não entendi. Ou se preocupar em querer fazer igual. Fazer igual. Não dá, gente, não tem como. Aquela pessoa. E você, seja você ali. Coloque mesmo ali a sua essência, né, nos seus registros. Mostre quem é você, professor, né? E isso vai ter um resultado absurdo também na maneira como você enxerga as suas crianças. Porque para a gente poder ver o outro, a gente também precisa se ver. Para a gente enxergar o outro, a gente também precisa se enxergar. Quem sou eu, professor? Quem sou eu? Buscar mesmo, fazer uma viagem ali interna, vamos dizer assim. Buscar essa essência que talvez tenha se perdido aí ao longo do caminho. Mas resgatar isso, para que isso se reflita também no seu trabalho e que para isso também seja ali uma comunicação ali com as suas crianças, né? De querer melhorar, de querer enxergar aquela criança como um ser potente de aprendizagem, que não é um ser ali que você só deposita conhecimento. As crianças não são assim, não é como Paulo Freire dizia, né, da educação bancária. As crianças não são assim, né? Quando a gente estuda Piaget, Vygotsky, Vallon, eles falam sobre isso, que a criança ela é um ser potente desde que ela nasce. Mas como é que a gente vai fazer isso? Através de uma observação ali muito criteriosa, e essa observação, esse olhar, não é também a gente enxergar só com os olhos, não é a gente escutar só com os ouvidos, porque isso é muito superficial, muito óbvio, se a gente for pensar nesse sentido, né? Então, é você mesmo enxergar o outro como você também gostaria de ser enxergado, né? A questão da empatia, né? A gente fala até, vê que a educação infantil na rede municipal de São Paulo, ela é pautada no princípio da equidade, né? Que é ver algo ali, que é ver o outro ali também de maneira igual, né? Então, a gente precisa também enxergar isso nas nossas crianças e também nos nossos colegas, né? Oferecer ajuda também, isso é muito importante também a gente falar, Renata. Ajudar também o outro, ajudar os nossos colegas, porque a gente sabe que tem muito professor que tem essa vontade, mas
tem dificuldade. Então, ajude também esse professor, ajude esse colega, porque às vezes, infelizmente, você não vai ter uma gestão que vai te ajudar nesse sentido. Então, faça esse papel aí de coordenador na sua escola, se o seu coordenador não faz. O agente transformador, né? Um agente transformador na sua escola, com seu grupo, exatamente, né? É como o Vygotsky fala, seja o mediador aí desse processo. Né? Então, faça a ponte aí, faça a mediação, né, de tudo isso. Então, eu acho que isso é super importante a gente falar. Sim, e lembrando que a gente sempre fala, né, as crianças não são do professor, elas são da escola. E a partir do que a gente, as trocas que você falou, né, se você vê que um professor quer ajuda, que ele precisa de ajuda e que você está disposto a isso, ajude, mas é tão difícil, né, às vezes a gente se coloca só na posição do julgador, de apontar o dedo, né, ele não faz, né, olha aquele trabalho, olha aquele professor, então... Poxa, vamos estender a mão, né? Poxa, olha, eu conheço algumas coisas, né? Você tá a fim de aprender? Se você quiser, eu te ajudo. Oi, Dana, tudo bem? Se você quiser, eu te ajudo, estender a mão, né? Eu acho que essas partilhas, que é o que a gente fala desde o início, né? Essas trocas, elas são muito importantes para quem contribui, para quem está recebendo, porque é uma troca. Um sempre vai aprender com o outro, vai potencializar o trabalho de todo mundo e refletir nas crianças, né? Não tem como. Então, e aí a gente pensar, né, que tudo isso também, né, tá tudo aí fundamentado dentro do que a gente está falando do registro, né, que o registro, a documentação pedagógica, a gente vai pensar, é como se fosse uma flecha, né, que a gente lança e a gente quer atingir um alvo, então seria a nossa meta, onde eu quero chegar com isso, né, o que eu quero comunicar com isso, onde que eu quero chegar, então, a gente pensar muito nesse sentido mesmo, né, de você saber onde você quer chegar com tudo isso aí, com todos os seus registros, com a documentação pedagógica, né, com tudo aí que você elabora na sua escola, né, e estudar mesmo, né, e aprimorar e aperfeiçoar, como se fosse eu gosto sempre de falar também que é como se fosse um diamante, né, uma pedra bruta, que a gente lapida, vai lapidando, uma hora vai virar um diamante, né. É claro que não na perfeição que a gente, né, espera, porque a gente sabe que isso não vai acontecer, mas dentro do que é possível e dentro do que a gente pode oferecer, isso é possível sim. Então, a gente pensar mesmo em atingir uma meta. Então, eu acho que a gente tem que também pensar aí nesse sentido, né? De querer chegar em algum lugar com tudo isso. Né? Não ficar também assim... pode falar. Não, é o que você falou, é dar o primeiro passo, né? É começar. Né? A Eliana Bering fala isso, né? Eu não vou saber falar com as palavras dela, mas basicamente é assim, não adianta a gente esperar chegar o ideal, né? Nossa, isso é isso que tem que ser feito, mas eu ainda não consigo fazer. Então começa para você chegar no máximo, né? O que você está falando de lapidar, para isso você precisa caminhar, para isso você precisa dar passos. E para isso tem que dar o primeiro passo, que é começar. Faz um registro, você vai lendo, você vai trocando com os pares, vai aperfeiçoando. E aí sim você vai chegar naquilo que você acredita ser o mais adequado para você, para sua sala de aula, para sua escola. Mas o importante é começar, sem se preocupar muito com os modelos e os roteiros, né? Então, é como eu falei para você, às vezes esses nomes, né, às vezes tudo isso acaba assustando um pouco os professores, acaba até nos assustando também, ou às vezes você ouve até algumas pessoas dizer que, olha, é difícil, esse caminho da documentação pedagógica, do registro é muito difícil percorrer e tal. Então, às vezes mostra como se fosse até um lado negativo da coisa. Né? E a gente tem que tomar cuidado até da maneira como a gente fala também, até para não assustar, né, as pessoas, né? E mostrar que, olha, sim, é possível, sim, dá para fazer, sim, a gente precisa trocar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa compartilhar também, o registro ele precisa ser compartilhado também, isso é uma coisa importante da gente falar, né? Porque o olhar do outro, às vezes, nos ajuda também a enxergar algumas coisas que para nós já estava ali um olhar viciante, né? Porque às vezes a gente se acostuma muito com aquele jeito de ver, de falar, de escrever, e às vezes o olhar de outra pessoa também pode nos ajudar a
aperfeiçoar isso, né? A moldar aí também algumas questões em relação a isso. Então, essa questão da gente compartilhar também o registro com os nossos colegas, né? Não só com o coordenador, né? Mas também com os nossos colegas, também isso é importante, né? Quando a gente fala da carta de intenções, do diário de bordo. É claro que tem coisas que às vezes o professor não vai se sentir à vontade, e tá tudo bem. Às vezes é uma coisa muito pessoal mesmo, não tem problema. Mas se é algo que pode ser ali compartilhado, que pode ser mostrado, por que não? Para que a gente guardar isso só para nós? E aí eu entro numa outra questão também, que eu gosto também bastante de falar, é que muitas vezes o professor ele fala assim, poxa, mas ninguém valoriza o meu trabalho, ninguém olha o meu trabalho, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Mas você mostra esse trabalho? Exatamente. Você evidencia o seu trabalho? Você apresenta o seu trabalho para as famílias, para a comunidade, para a sua gestão? Você faz isso ou você entra dentro da sua sala e fecha a sua porta? Porque a probabilidade... E espera cair do céu, né? Exatamente, porque a probabilidade de alguém ver o seu trabalho dessa maneira vai ser meio difícil. Como então, disse o Cristiano que entrou aqui para ver a gente, fica no muro das lamentações, né? Eu não consigo, eu não sei, é difícil. É a síndrome de Gabriela, né? É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, a gente também precisa tirar um pouco também essa coisa, né? Ai, do ninguém me ama, ninguém me quer, né? Da música lá, né? A gente precisa também tirar um pouco isso e mostrar de verdade quem nós somos, que professor você é, qual é o trabalho que você realiza com as suas crianças. Mostra isso, mostra para as famílias, torna a família participante, torne os pais participantes, né? Para que os pais também valorizem o seu trabalho, que é uma outra reclamação também, que é bastante falada aí, que os pais não reconhecem o nosso trabalho. A gente sabe que algumas vezes não vão reconhecer mesmo, e a gente sabe que faz parte. Mas eu tenho certeza que quando o professor ele mostra, seja ali através de um mural, de fotos, seja através da agenda, seja da forma que for, a probabilidade de você trazer essa família para mais perto de você é muito maior. É claro que a gente não vai atingir 100%, mas se a gente conseguir atingir boa parte, nossa, a gente já ganhou muita coisa, né? Então, a gente também tem que pensar por esse lado. Mostre o seu trabalho, mostre também o que você faz, mostre os seus registros. Não guarde só para você. Mostra. Talvez. Seja você. Sim, talvez isso possa até ser uma estratégia do coordenador e da gestão para aquilo que a gente comentou no começo. Né, que muitas vezes o grupo é contra, o grupo se recusa a registrar. Talvez esse argumento que você está usando agora seja uma estratégia de puxar, né, os professores para esse pensamento, que é justamente isso. Valorize o seu trabalho, mostre o seu trabalho. A gente fala tanto que a gente não é reconhecido, que a gente não é valorizado. Então, bora fazer as documentações, bora fazer os registros e mostrar o que você faz, o rico trabalho que você realiza, as construções, as descobertas. Então, eu acho que talvez isso seja até um jeito de tentar cativar, né? De mostrar para o professor que é uma forma dele valorizar o próprio trabalho dele mesmo, né? Exatamente, de você mostrar ali. Quando a gente fala de autoria, é isso, né? Se o registro, ele tem essa finalidade de trazer autoria, de trazer protagonismo. O que é ser um protagonista? É ser o personagem principal. E aí, no caso, não é só você, né? Aí entra todos, porque aí, quando a gente fala de registro, todos são protagonistas. Não existe um único protagonista. Aí isso é muito importante também a gente falar, né? Que o registro, ele não é só do professor, ele é de todos. Então, é uma forma também de você mostrar, né? De você trazer aí as pessoas, né, conhecer um pouco mais o seu trabalho. Então, eu acho que isso é importantíssimo a gente frisar, né, a gente bater aí nessa tecla. Se, por exemplo, a gente não sabe como é que vai ficar, né, se volta, se não volta, entra decreto, sai decreto, entra liminar, cai liminar, a gente não sabe, a gente está nesse, né, eu falo que a gente está como se a gente estivesse na linha de tiro, né? A gente não sabe aí, tá tudo muito incerto. Mas se a gente tiver que voltar para o presencial, é uma maneira aí da gente, né, já voltar com outro olhar para isso.
Mesmo à distância também, né? Não é que a distância não vai fazer, mas dentro da escola é uma maneira ali de você mostrar ali, mesmo que sejam poucas crianças, tudo, mas a gente tem que pensar também por esse lado, aí já é uma forma da gente dar o nosso pontapé inicial nesse sentido, não ficar esperando, não, amanhã eu faço, não, começa hoje, começa agora, não fica esperando. Ninguém pediu, não vou fazer, né? Não, ninguém me pediu, não. Então assim, não, amanhã eu faço. E esse amanhã nunca chega, né? E nunca começa. Ou quando faz, eu falo assim, ai, saco, tá aqui. Pronto, fiz, entreguei. E aí já entra aquela outra questão, que aí o registro ele se torna burocrático. E aí que se torna um peso. Então não é essa intenção. O registro ele não é feito para ser pesado. Ele foi feito para ser visto mesmo como um instrumento, né? Na verdade, a Madalena Freire fala, né, que é um instrumento metodológico. Ou seja, ele faz parte, ele é um instrumento de trabalho nosso. Então, a gente tem que transformar esse instrumento de trabalho da melhor maneira possível, para que isso não seja um pesar para nós, para que isso não seja algo pesado que a gente tem que ficar carregando ali nas nossas costas, mas tem que ser feito de algo leve, né, de forma leve, e usar as estratégias que mais se encaixam ali com o seu trabalho, com o seu dia a dia. Vão ser ali murais, que legal, vai ser portfólio, vai ser exposição ali com as fotos, e aí também a questão das fotos também é uma coisa também importante de ser falada, né? Que as fotos para a documentação pedagógica, ela não é uma foto qualquer. É claro que eu não sou especialista nesse assunto, né? Nem vou entrar muito nesse assunto para não falar besteira, mas o pouco que eu sei cuidado também com as fotos ali que não mostram de fato o que as crianças estão fazendo, né? Aquelas fotos posadas, né? Que a criança dá o joia. Então cuidado também com essas fotos, porque isso não é foto documental, né? Então é importante a gente pensar também que as fotos, é importante elas virem também acompanhadas de um registro, de uma legenda, né? E aí pode ser aí também feita através de mini histórias. Enfim, não vou entrar também nesse assunto, porque também não sou especialista também, né? Mas aí vai do olhar do professor. Qual é ali o tipo ali que se encaixa mais dentro do meu trabalho? Né? Não ficar copiando coisa, né, que às vezes a maioria das pessoas fazem. Mas busque também aquilo que encaixa dentro da sua realidade, dentro do que é possível você fazer. Mas faça, né? E não ficar só como desculpa, não, porque na minha escola não tem ateliê, não dá para eu fazer. Não tem ateliê. Na minha escola não tem laboratório. Não dá para eu fazer. Gente, o maior laboratório que existe é a escola. São os espaços que a escola oferece. O parque, né, a área externa, a natureza, é um dos maiores laboratórios que a gente pode oferecer para as crianças. E aí entra aquela outra questão também. Você não vai pegar e falar para as crianças, gente, olha, sejam felizes. E senta lá e vai ler a revista da Avon. Não dá, né, gente? Exato. Então, você também tem que acompanhar, você tem que saber ali o que essas crianças estão fazendo, o que essas crianças estão falando, o que essas crianças estão criando, quais são ali as suas dúvidas, quais são as suas conversas. E isso vai te dar uma base para N trabalhos futuros. Dali pode sair um projeto, dali pode sair uma mini história, não sei, dali pode sair outras conversas, dali pode sair um registro para o seu diário de bordo, dali vai sair muita coisa. Então, a gente tem que encarar mesmo a escola como o maior laboratório que a gente tem. Não ficar esperando os espaços propícios para que a gente faça isso. Porque se for assim, a gente não vai fazer nada nunca. Né? É verdade. Por exemplo, onde eu trabalho, não sei na sua escola, você é de SEI? Sou de SEI. Então, não sei na sua escola, mas, por exemplo, onde eu trabalho, a gente não tem sala de professores. A gente faz as nossas reuniões no... A gente era o almoço se reúne. E a diretora reestruturou.
Eu não sei agora, né? Porque a escola lá estava em reforma, eu não sei se a diretora pensou aí com carinho nesse olhar para a gente. Mas a gente muitas vezes faz as nossas formações no refeitório. Aí a gente vai falar assim, não, a gente não vai estudar porque não tem lugar para a gente estudar. Não dá, né, gente? Então a gente também, a gente tem que se adaptar também, o ser humano ele é adaptável, e é claro que a gente merece também um bom lugar para a gente trabalhar. Não estou falando isso, que a gente também tem que trabalhar de qualquer jeito, não é isso. Mas a gente também não pode ficar esperando o melhor dia, a melhor oportunidade, o melhor prédio, o melhor... não dá. A gente tem que fazer, tem que dar o pontapé, ele tem que dar a largada. E essa corrida, você vai correndo e vai percorrendo, é um processo. O registro pedagógico, ele é um processo, ele vai acontecendo ali aos poucos. É uma corrida mesmo, né? E a linha de chegada está lá na frente. E nesse meio do caminho aí muita coisa vai acontecer. A gente vai cair, tem gente que vai desistir, tem gente que vai... que vai continuar, tem gente que vai parar, vai respirar um pouco e depois vai continuar. Tem gente que vai andando, tem gente que vai correndo, vai ter de tudo. Então, a gente tem que ver o registro como isso, que as pessoas não são iguais, que ninguém é igual a ninguém, que o meu jeito de fazer é diferente do outro. E isso também é importante também do olhar do gestor, e não enxergar o grupo de forma homogênea, mas entender que cada professor tem as suas particularidades, suas individualidades. E se a gente fala tanto isso em relação às crianças, é importante que isso também seja visto em nós, professores, né? Exatamente. Eu acho que esse exemplo que você deu aí fecha com chave de ouro toda essa discussão. Eu acho que conseguiu contemplar tudo que a gente falou, que você diz, eu não tenho sala de professores na minha escola, mas a gente não deixa de estudar por isso, a gente estuda no refeitório. É o adequado? Não. É o que todos gostam? Não. A cadeira é desconfortável porque é do tamanho das crianças? Eu também já passei por isso em outras escolas. Mas é o que eu tenho para o momento, eu não posso deixar de estudar, eu não posso deixar de me aprimorar, eu não posso deixar de fazer as formações porque eu não tenho o espaço ideal. Então, enquanto a gente não consegue esse espaço ideal, vamos estudar no espaço que a gente tem. E aí, para a gente ir encaminhando para o fim, que já são quase 8h10 aqui, eu acho que, bom, vou falar da Maria Alice de novo, mas eu acho que para encerrar minha fala, devolver para você completar a sua, é a frase da Maria Alice, né? Entre o real e o ideal, faça o possível. Se a gente for ficar esperando o mundo ideal, o prédio ideal, sabe? A gente não vai fazer nada e não vai progredir nunca. Eu acho que é isso. Eu acho que essa frase, eu acho que fecha tudo que a gente pode falar, né, em relação a tudo isso, né? A gente tem que buscar aí um equilíbrio. É claro que a gente vai ter aí as dificuldades no meio do caminho, mas a gente tem que fazer também aquilo que a gente consegue fazer, que a gente pode fazer, e buscar também melhorar, se aperfeiçoar, né? Buscar mais conhecimento, buscar novas metodologias, buscar novas leituras, buscar novas inspirações. A gente, claro que a gente sabe que é possível a gente fazer, mas a gente pode ir além. Então, eu acho que é importante também a gente pensar por esse lado. A gente começar, sim, dar o pontapé inicial, sim, começar dentro do que a gente pode começar a fazer, mas não parar por aí. A gente pode ir além, a gente pode progredir, a gente pode se aperfeiçoar, estudar cada vez mais. Se não fosse assim, não existiriam tantos cursos de formação, né? Tantas pessoas aí falando sobre esses assuntos. Então, é algo que a gente pode pensar também para querer buscar mais e mais, né? É algo que é incessante, né? Não dá para acabar. Como eu até brinquei, eu fiz um post lá que eu até fiz uma brincadeira, né? Dos erros que eu já cometi quando fui professora. E um deles é achar que quando eu terminasse a faculdade, nunca mais precisaria estudar. Por um tempo eu pensei isso. Por um tempo isso para mim foi uma verdade absoluta. Graças a Deus, acabou. Tanto que quando eu acho que eu finalizei a faculdade, eu estava tão traumatizada, não sei,
que eu joguei tudo fora. Eu não queria ter mais nada que me lembrasse daquele tempo. Então, para a gente ver como, né, como isso acontece. E que isso é normal, isso é real, gente. Isso acontece nas melhores famílias. É um processo evolutivo. Mas isso é uma coisa que é um processo, né? É algo que tem que ser um despertar mesmo. É como se nós fôssemos lagartas e que a gente vai passar por uma metamorfose até a gente virar uma borboleta. Então, eu penso muito, muito por esse lado mesmo, assim. Não desistam, continuem, busquem, façam o que vocês podem fazer de melhor, continuem estudando, mas dê o pontapé inicial. Comece hoje, comece logo, não fique esperando. Estude também, porque a gente sabe que dentro dos registros existem várias modalidades de registros. Então, entendam mais sobre projetos. Projeto é uma coisa super importante da gente falar, né? Daria até uma live só de projetos para a gente conversar sobre esse assunto. Então, leia, saiba escolher os projetos certos, saiba quando que a gente começa um projeto, em que momento surge um projeto, né? Estude mais sobre diário de bordo, como é que você pode melhorar o seu diário de bordo. Estude mais sobre como você pode criar um portfólio. Estude como você pode fotografar melhor as suas crianças. Estude tudo isso dentro daquilo que a gente estava falando, que é a documentação pedagógica. Então, é como se fosse aí uma colmeia, né? Então, tem vários pedacinhos aí que se encaixam, né? Então, eu acho que é isso, assim, se eu posso dar um conselho para vocês, comece, estude, se aperfeiçoe e não pare. E não desistam, porque muita gente vai falar muita coisa para vocês. Que isso é besteira, porque você está fazendo isso, porque não sei o quê. Vai, gente, vai aparecer mais gente para desanimar vocês do que para animar, viu? Mas com certeza. Não dê ouvidos, né? E siga em frente. Sim. Se apegue àqueles que estão agregando e não àqueles que estão atrapalhando, né? Exatamente, que tem a mesma visão que você. Exato. Obrigada, Tati, por essa conversa. Acho que deu para deixar um pouco claro para as pessoas aí a importância dos registros, né? A importância da documentação. Agradeço muito e vamos conversando aí, quem sabe uma outra live para falar um pouco mais aprofundado sobre outros temas. E contem conosco, né? No que a gente puder ajudar, deixem perguntas lá e aí a gente vai conversando. Como a gente disse, é nessa troca que a gente vai aprendendo e evoluindo. Obrigada, viu, Tati? Imagina, eu que agradeço. Boa noite para todo mundo. Eu espero aí que eu tenha tirado aí as dúvidas de vocês, espero que eu tenha esclarecido. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser aí alguma coisa aí a mais, pode me procurar no direct, que eu posso responder depois. Enfim, eu estou à disposição para quem quiser, tá bom? É isso. Obrigada, viu, Renata? Um beijo, boa noite. Pessoal, boa noite, pessoal. Ajudar, contem comigo. Beijos para todos. Obrigada por terem ficado aqui com a gente. Tchau. Boa noite para todos. Tchau, tchau.